eu tenho um sistema que participe, que trabalha para que a homeostase, o equilíbrio do meu organismo esteja sempre em ordem, e a gente está dizendo que esse sistema é o sistema linfático, quando eu faço drenagem linfática no meu paciente que não tem queixa alguma e que vem aqui e fala, quero fazer drenagem porque quero me sentir melhor. O que a gente vai fazer nesse sistema? 1, 2 vezes por semana. É como se cada vez que essa pessoa viesse aqui, nós estivéssemos fazendo uma higienização, nós estivéssemos melhorando as condições do organismo dela de se manter em equilíbrio. Então, com o meu trabalho, eu vou dar uma melhora no estado geral de saúde dessa pessoa. Tá? E dessa forma que a gente está enxergando agora, que depois que a gente fez o curso, mais ainda, porque o organismo vai direcionar os fluxos de líquido para a região que esteja precisando mais. E para que eu tenha uma resolução, um final de um conflito e uma cicatrização desse tecido, eu preciso que esse líquido vá para essa região, lave o que está sujo e seja mandado embora. E ele só vai ser mandado embora a hora que ele atingir aquele pico de pressão que a gente viu no gráfico. Então estava tudo em pressão negativa, vai se positivando em nódulo. Quando chega no zero, começa a ter um acúmulo de edema em condições normais. Só essa primeira diferença de pressão no tecido já vai fazer a função de que o próprio tecido empurre esse líquido de volta e drene essa região. Fisiologicamente, o funcionamento normal é esse. A gente vai ver que existem algumas situações em que a gente tem esse processo fisiológico lentificado, obstruído, modificado, um lado da balança funcionando mais do que o outro, um sistema em desequilíbrio em que eu tenho maior captação do que eu consigo drenar, ou que eu tenho maior acúmulo de proteínas ou solutos ou sujeiras nessa região e que vão se tornar o quê? Mais quantidade de soluto para virar em gel. Então, como que eu vou mexer? Mas então esse tecido está sujo, esse tecido está congestionado. Como que eu vou poder mexer nisso? A única forma vai ser desobstruir os caminhos, arrumar uma pressão que eu coloque o tecido naquele estado de equilíbrio para que ele vire líquido e seja drenado. Lembrar o seguinte, todas as reações químicas que acontecerem em determinada pressão, se eu aumentar essa pressão, essas reações químicas vão ficar endurecidas. Os critérios de hidro e lipossolubilidade, dependendo da pressão em que eles estiverem, eles também vão estar alterados, vocês concordam? Para que a gente mantenha uma estrutura inteira, quando a gente pensa lá no nosso serzinho unicelular, até chegar no nosso ser pluricelular, até chegar no ser humano, para que eu consiga manter um tecido junto, para que uma célula esteja próxima da outra, para que um tecido seja uma unidade funcional, ele precisa estar sob pressão. E se eu tivesse que manter uma estrutura com pressão positiva, eu precisaria de muita força para conseguir comprimir essas estruturas. Então vejam que interessante. Quando eu tenho esses ajustes líquidos e esses géis que se transformam com essa fusão entre a proteína e a água, eu preciso que esse sistema esteja pressurizado. Para que ele esteja pressurizado com uma pressão forte para mantê-lo coeso, que não haja que não se rasgue, que não se destrua esse tecido, essa pressão interna precisa ser negativa. Então, se eu tenho uma estrutura que vai se transformar em proteína e água e em colóide, então lembra como era a reação do ácido carbônico? Era gás carbônico e água, vai virar o ácido carbônico e o CO2. E o tempo inteiro eles ficam revezando. Fica passando para um lado, fica passando para o outro. Isso daqui também vai depender da quantidade de pressão que estiver aplicando no meu tecido. Então, se eu tiver uma pressão mais alta, a tendência vai ser qual? De formar coloide até que tenha a quantidade de água suficiente. A hora que essa pressão continuar acontecendo e toda a proteína já estiver saturada com a água, o que vai acontecer? Inverso. Então, eu vou ter uma formação de proteína e água. Para que eu possa fazer com que esse líquido flua, que ele drene, em qual forma ele vai ter que se encontrar? Em proteína e água. Portanto, quando a gente começar a
trabalhar com tecido, a gente vai ter que encontrar uma pressão que coloque esse tecido numa condição em que eu melhore essa transformação de colóide para proteína A. Todo tecido intersticial, todo tecido conjuntivo, ele vai estar fechado, a vácuo, formando pressão negativa e com estruturas que vão distender essa membrana. Então, vão fazer o quê? Vão contribuir para que essa pressão negativa seja mantida. Então, se eu tiver que carregar, imagina se eu tivesse que arrumar um jeito, uma força para abrir o meu pulmão. Imagina que força que ia ter que ser essa, mecânica. Então, como que acontece? Eu tenho uma membrana que tem uma pressão negativa, então eu puxo a estrutura a qual essa membrana está colada, com os músculos, puxo a caixa torácica, essa pressão negativa é suficiente de tracionar tudo que está lá dentro, tá? Então a gente vai pensar no tecido conjuntivo da mesma forma. Então eu tenho um espaço que fica a vácuo, fechado e comprimido, e mantém todas as estruturas juntas, certo? É nessa região que as coisas vão acontecer. E aí a gente vai chegar num gráfico, que foi uma surpresa muito bacana que a gente teve lá no curso. Pela nova medicina genérica, pelas teorias que eles defendem, todo tecido precisa se edemaciar, chegar no limite do edema para poder cicatrizar. Então, toda regeneração, ela passa primeiro por um acúmulo de líquido na região do tecido. Então, isso na parte cerebral. Então, você observa a formação daqueles círculos concêntricos, que é o que? O fluxo de líquido acontecendo, né? Então, você faz uma tomografia, uma ressonância, você pode observar aquele líquido se expandindo, né? No tecido cerebral. E depois disso ocorre uma coisa que, se vocês não conseguirem guardar, não se preocupem, que isso é uma coisa muito específica da técnica, que eles chamam de crise epilética ou crise epileptoide. Então, é como se o tecido tivesse que se edemaciar, para colocá-lo na situação de maior pressão possível. A partir deste ponto, que lembra que a gente tinha contado para vocês? Que quando chegava no zero, você tinha praticamente incapacidade do sistema drenar, e a partir daqui começava a se formar o edema, certo? Quando ele começava a formar o edema, as estruturas do próprio tecido iam pressionar para que esse edema fosse resolvido. Então, nesse pontinho aqui, ó, ponto de deflexão da curva, que é quando você teria a situação de conflito, a situação de alerta do tecido. Ele demaciando. A partir desse momento que ele não tem mais condição de edemaciar, é como se o próprio tecido fizesse pequenas contrações e drenasse esse líquido. E é a partir daqui que a gente vai ter reparação e regeneração dos tecidos. Tá? Então, pra gente foi uma informação muito interessante a gente pensar que, para que tudo se corrija, para que eu tenha uma modificação, para que eu tenha uma liberação, para que eu tenha uma correção de uma lesão, eu preciso chegar no máximo do edema para que haja isso que eles chamam de crise epileptoide, que são essas pequenas contrações do conjunto inteiro que fazem com que o líquido se drene. Foi muito interessante para a gente ver o quanto o sistema linfático é fundamental para todos os processos de reparação do organismo inteiro, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu for fazer a compressão, quando eu for fazer a minha manobra de drenagem, eu preciso chegar nesse ponto aqui. Tá dando para vocês entenderem? Então, eu preciso comprimir esse tecido até que eu consiga dar um ponto de estabilidade para esse tecido, para que nesse ponto a reação se inverta e eu consiga tirar o líquido que está preso naquela proteína e fazer com que ele circule pelo tecido linfático. Então, veio confirmar uma coisa que a gente já desconfiava pelos nossos estudos, pela nossa experiência. O que a gente vai fazer é simplesmente dar condições para que o tecido conjuntivo, a gente vai trabalhar no nível celular. A gente vai dar condições para que essa reação química se favoreça e que eu consiga, através da compressão dos tecidos que estão em volta do sistema, fazer com que o fluxo de líquido vá para o caminho que eu quero, certo? Então, uma coisa que a gente tentava não deixar os alunos muito bitolados no curso
Era com os caminhos. Ah, mas que caminho que eu tenho que levar? Mas o canalículo linfático tá para cá ou tá para lá? Não tem muito problema isso. Porque se a gente está pensando que a gente vai trabalhar a superfície para melhorar o sistema inteiro, a gente não precisa saber exatamente para que caminho eu preciso levar. Eu não preciso saber o desenho do sistema linfático para sentir para onde que esse líquido vai caminhar.